Júlia, depois eu mando o slide para você, ok? Gente, eu já mandei lá no chat o link para vocês de chamada. Então, por favor, não esqueçam de preencher o link da chamada, tá? Esperar mais 3 minutos o pessoal entrar. Alex, Sim, Raine. olha, eu sou de Pernambuco, eu não sou do grau de vocês. Aí como é que fica para eu pegar o slide? Ah, Raine, você é de Pernambuco? É, Legal! Seja bem-vinda. obrigada. Tem outras cidades, gente? Pernambuco, qual mais? Ô, Rani, você pode me seguir lá no Instagram, aí você me manda uma mensagem que eu pego seu WhatsApp e te mando no WhatsApp, ok? Para facilitar. Certo, tá ok. Eu mandei meu Instagram, vou pôr ele aqui de novo. Pessoal, eu mandei o link, ok? Para vocês da chamada aqui. Não esqueçam de preencher. A Karina quer falar alguma coisa? Manda não, onde, Alex, o link. Eu mandei no chat agora do bate-papo. Ah, tá. Oito h 15 a gente volta. Tem mais alguém de algum outro estado? Ou todo mundo aqui é mineiro e a Rânia é de Pernambuco. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou do grau técnico do Gama DS. Gente, Brasília também está aí com a gente. É isso Brasília, aí. Pernambuco. Ô, Alex, não apareceu o link aqui não, no chat, não. Não apareceu? Apareceu, Ju? Pra mim aqui não. Mandei. Agora sim. Legal, Thaís. É bom, o bom da tecnologia é que a gente consegue fazer esses treinamentos. E aí, gente, a gente vai marcar outro treinamento, ok? Eu vou conversar com a doutora Pamela depois, para ver a disponibilidade dela, para a gente conseguir fazer outro treinamento, para a gente dar continuidade a esse, ok? Pamela, eu vou compartilhar o slide para você, e você pode me pedir para passar, ok? Quando você precisar. Tá bom. Boa noite a todos de novo. Eu vou falar um pouquinho para vocês do papel do fisioterapeuta, que ele vai atuar tanto na parte de queimados em hospitais, quanto fora dos hospitais também. O fisioterapeuta, ele vai atuar em todas as consequências da queimadura, não somente nas lesões, nas alterações motoras e respiratórias. Ele vai trabalhar de forma multiprofissional com todos os outros profissionais, né? O enfermeiro, o médico, com o psicólogo, para ter os resultados esperados da funcionabilidade e tanto da cicatrização e restauração da saúde física e emocional desse paciente. Então, ele vai lidar com tudo, sabendo que quando um paciente ele está queimado, ele psicologicamente ele se abala, tanto pelo fato estético, quanto o medo de sofrer amputações devido à extensão do grau da queimadura e ficar com lesões, né, sequelas para o resto da vida. Pode passar. As sequelas físicas acarretadas pela queimadura, elas podem ser tanto motoras quanto respiratórias, sendo que as motoras são desenvolvidas durante o atendimento hospitalar, porque ele pode gerar hipertrofias, queloides, uma rigidez muscular, uma contratura, né, uma falta de
de mobilidade desse tecido, tanto mole quanto das articulações, e até mesmo gerar uma amputação. Então, o fisioterapeuta ele tem que agir pensando nisso, em melhorar o estado do paciente para uma alta mesmo, onde ele vai também continuar esse atendimento. E a parte respiratória, vocês vão ver que muitas vezes não é somente da questão da queimadura em si, mas da questão da inalação que o paciente pode ter de algum componente que vai afetar essa parte. Pode passar, Alex. Então, o fisioterapeuta, ele vai agir reduzindo o edema do paciente através de técnicas, diminuindo também o quadro álgico. Dentro do hospital, a gente não atua tanto diminuindo esse quadro álgico, vai mais o pessoal opta mais pela parte medicamentosa, porque quando ele está internado, eles pegam muito a parte inflamatória da lesão, e na parte inflamatória, não se pode usar técnicas em que vai levar o paciente a sentir muita dor, então é optado mais pela parte medicamentosa. Mas a gente tem que prezar por manter a amplitude de movimento, impedir que o paciente ele tenha complicações tanto respiratórias quanto motoras, reduzir as contraturas das cicatrizes e da própria musculatura, impedir as complicações pulmonares e criar uma independência para o paciente para que ele possa conseguir, mesmo que venha ter alguma sequela, que ele possa conseguir ter a sua vida independente, realizar as coisas que ele fazia no dia a dia, ou então próximo a isso, para que ele não seja dependente de outras pessoas, e também melhorar a parte cardiovascular dele. A cicatrização do paciente ele acontece de 3 formas, são 3 etapas que são levadas em consideração. Primeiramente, a gente tem a parte inflamatória. Ela vai durar cerca de 3 dias e o corpo ele vai tentar fazer a homeostasia, né, entrar em equilíbrio de novo, vai levar uma quantidade de sangue para aquela região, gerando mesmo um processo inflamatório através de plaquetas, de macrófagos, de outras células, né, que existe ali, para poder ter uma reparação ali tecidual. Então, precisa que leve todo um processo mesmo, toda uma gama de oxigênio, de nutrientes para aquela região, para que ele possa conseguir restabelecer aquela parte lesada. Após isso, nós temos a fase proliferativa, que ela vai fazer uma repitelização daquela região, vai criar novas vascularizações, porque muitas vezes a queimadura, principalmente a de grande extensão, ela danifica parte da epiderme, que é mais vascularizada, então ela precisa que tenha uma repitelização ali, vai ter uma produção, uma síntese de proteínas, uma síntese de fibrose, né? Gerar uma fibrose naquele lugar, e ela vai durar algumas semanas para poder acontecer. O fisioterapeuta, ele entra atuante mesmo numa reabilitação, mas nessa parte proliferativa, que é onde passou a parte inflamatória e a gente tem uma maior possibilidade de atuar com outras medidas, a não ser simplesmente para poder diminuir a dor. E aí, após isso, a gente tem a fase reparatória, que ela pode durar até 1 ano, ela começa após o 21º dia da lesão, né? E ela vai durar até 1 ano, e ela vai ter a produção de colágeno, uma produção maior de colágeno, uma troca, né, dessa produção. E aí, após isso, após 1 ano, então, quase da lesão, é que a gente vai ter uma pele ali definitiva, uma pele definitiva naquela região. Karina, você quer perguntar alguma coisa? Estou vendo que a Karina está com a mão levantada. Eu acho que não, doutora Pâmela, pode continuar. Pode passar para mim. Isso.
Então, aí, nós temos dentro da fisioterapia várias coisas que a gente pode usar para poder trazer para o paciente, além de mais conforto, uma reabilitação melhor. Então, inicialmente, dentro do hospital, antes disso, né? A gente, então, existem artimanhas, vamos colocar assim, existem coisas que a gente pode usar dentro de hospitais e fora de hospitais. A grande maioria dos aparelhos que a gente tem hoje, a gente usa quando o paciente já saiu do hospital. Mas, mesmo assim, a gente pode ajudar de uma forma boa o paciente lá dentro, porque começando lá dentro, tendo uma boa intervenção, a chance do paciente ter uma melhora, ter um aspecto cicatricial melhor, fica muito maior, né? Pode passar, Alex. O posicionamento do leito, ele é muito importante nessa primeira fase, porque ele vai prevenir a deformidade do paciente. Um paciente que ele tenha dor, ele vai tentar adotar posturas para melhorar essa dor. E aí, ele começa a gerar uma rigidez tanto articular quanto uma fibrose naquela articulação, naquele membro, que vão ser difíceis depois de ser retirados. Então, ele precisa ter um posicionamento ali adequado, uma forma de ficar com a articulação, com a musculatura mais estendida possível para poder não gerar essa contratura. Ao mesmo tempo que, se a gente deixar o paciente muito tempo numa mesma posição, ele pode gerar, além dessas contraturas indevidas, ele pode gerar bolhas, até mesmo lesões, né, escaras e mais edema ainda, porque um paciente que ele está com um membro numa mesma posição, sem mexer, ele diminui a vascularização daquele lugar, né? Diminui o sistema venoso, ele diminui o movimento do sistema venoso e gera um edema maior. Então, o que a gente sugere é que seja colocado um membro desse paciente elevado e que vai gerar um melhor retorno venoso e linfático para esse paciente. Pode passar, Alex. A órtese, ela vai entrar em 2 pontos. Ela vai entrar, primeiramente, dentro dos hospitais, para poder evitar as posições que vão gerar deformidade, né? Quase sempre não é colocado uma órtese. Oi? Isso. Fazer a mudança de posição do paciente, faz a mudança, por exemplo, igual em pacientes acamados, de 2 em 2 horas. Isso. É mais ou menos nessa ordem? É exatamente isso. É feito o mesmo trabalho que o enfermeiro faz, o fisioterapeuta tem que fazer também, de modificar mesmo o posicionamento. Às vezes ele está deitado em decúbito lateral, virar para decúbito dorsal, virar para decúbito ventral, para poder ir alterando isso. E aquela articulação, por exemplo, às vezes está com uma articulação numa posição de flexão. Você vai passar para a extensão, depois pode voltar para a flexão de novo, mas não deixar que fique muito ali, porque o tamanho ótimo do músculo, a gente precisa que o músculo ele esteja alongado o suficiente, vamos colocar assim, né? Para que ele não fique contraturado. Entendi. Deu para explicar direitinho, Roberta? Deu sim. Então tá bom. E aí a gente coloca as órteses, né? Em hospitais é mais complicado, não são todos que têm as órteses para poder colocar no paciente, até mesmo remover para o banho, para poder fazer o tratamento é complicado, mas então eles colocam as salas, né? Para poder deixar aquele membro, igual o Alex passou a imagem para vocês, dos pacientes para saber o grau de queimadura. Na imagem B, se vocês repararem, o paciente com comprometimento das pernas está com uma tala, o paciente com uma extensão de joelho, para poder evitar que se contrature numa posição de flexão, porque aí fica difícil de conseguir. Quando o músculo ele está
A contratura é quando o músculo ele tá tipo contraído mesmo. E para você depois conseguir soltar e aumentar a flexibilidade desse músculo é muito complicado. Então a gente precisa disso. E as órteses também vão entrar em casos de o paciente sofreu uma queimadura muito grave e precisou amputar. Então, o fisioterapeuta ele tem que entrar ajudando esse paciente a usar aquela órtese, a ter uma boa adaptação, né? A fazer, às vezes, para caminhar, vamos pôr assim, ou para alguma outra órtese de braço. Então, a gente precisa disso. E essa órtese também dentro do hospital, ela vai permitir com que haja um achatamento e alongamento da cicatriz, porque as queimaduras de grande extensão, ela deixam cicatriz maiores, né? Então, para não dar uma queloide, não dar uma hipertrofia daquela cicatriz, não ficar aquele aspecto alto, aquela coisa complicada da pessoa, né, de se sentir bem. Então, ela vai ajudar a remodelar à medida que ela não deixa contraturar. Pode passar, Alex. A cinesioterapia, que a gente chama, é qualquer exercício feito com o paciente, seja exercício respiratório, seja exercício para gerar uma força, para gerar uma flexibilidade. A gente conhece, então, como cinesioterapia, né? E aí, a gente não vai entrar com essa cinesioterapia na fase aguda, igual eu expliquei para vocês, já está gerando ali um processo inflamatório, já tem uma quantidade de sangue chegando naquela região, e quando você movimenta qualquer membro ou alguma coisa assim, você aumenta o processo circulatório daquela região, então gera ainda mais edema e mais dor. Não pode ser realizado manipulações agressivas, então a gente vai tirar dessa parte inflamatória e começar a trabalhar a partir do momento que acabou. Então, a partir do 4º dia, vamos colocar assim, que o paciente já tem uma tolerância maior, a gente começa. Então, a gente pode fazer mobilização, que é movimentar mesmo a perna do paciente ou o membro que precisa ser movimentado ativamente, quando o paciente ele faz sozinho, ou passivamente, quando o fisioterapeuta ele tem que ajudar aquele paciente. A grande maioria de alta extensão, ele precisa daquela ajuda. E isso, fazendo um alongamento, né, da musculatura, fazendo um fortalecimento ou uma mobilização articular, uma vez que o corpo ele perde a lubrificação das articulações numa queimadura muito grande, de 3º grau, né? Então, assim, a gente precisa manipular para que o corpo possa produzir essa lubrificação de novo na articulação. Então, o mexer o paciente, além de ajudar a melhorar o processo venoso, a melhorar o processo linfático, a circulação, né? Ele precisa também para a gente poder conseguir prevenir esse movimento, evitar a contratura, porque tudo aquilo que a gente deixa em desuso, ele contrai, ele vira uma contratura. Então, quanto mais ele ficar parado, pior acontece, pior fica o paciente. Então, tem que ser observado isso o tempo inteiro. Pode passar, Alex. A massagem, ela é muito utilizada, tanto em qualquer tipo de cicatriz. A gente utiliza as massagens, porque ela vai ser de uma grande importância. A massagem clássica, porque o fisioterapeuta é conhecido como massagista, né? O pessoal acha, a grande maioria gosta de falar isso. E a massagem para a gente, além do toque, o fisioterapeuta ou o enfermeiro, qualquer pessoa, quando tem aquele contato físico com um paciente, às vezes um paciente que está com o emocional abalado, isso ajuda, parece que para eles demonstra um cuidado, um carinho, um afeto. Então, tirando essa parte emocional que o toque causa, a massagem clássica, a massagem que a gente faz mesmo ali, puxando, mexendo no tecido, ela vai melhorar a circulação, né? Vai gerar uma hiperemia, vai fazer o sangue correr, vai fazer uma melhora
do tecido em si, ele vai fazer uma penetração de agentes lubrificantes, então você pode usar óleos, às vezes, existem os óleos corretos que usa para poder fazer uma massagem, um óleo de girassol, alguma coisa assim, que tem propriedades para ajudar a soltar aquela pele, soltar aquele tecido e também melhorar o processo cicatricial dele. A drenagem linfática, né? Quando você tem um edema, muita linfa vai para aquela região, então ele ajuda a desinchar o paciente, a linfa é responsável por tirar toxinas da região, então ele vai ajudar, vai fazer essa limpeza, e a massagem transversa profunda. Essa massagem, ela é realizada mais para a gente poder conseguir mobilizar a pele, o tecido, né? Deixar mais maleável mesmo. Ela vai romper a aderência. Quando se tem uma cicatriz, ela gera uma fibrose. Essa fibrose, ela enrijece aquela região, ela é como se a pele ficasse bem grudada, bem aderida mesmo, seja a fáscia, seja ao tendão, então ela fica bem, bem junta, e aí quando você vai mobilizando ela, quando você vai fazendo uma massagem, ela vai soltando, e isso, além de melhorar o movimento daquele membro, né, que o tecido, a musculatura, ela consegue aumentar o seu tamanho, ficar mais flexível, mais alongada, ela ainda vai melhorar o aspecto da cicatriz. Ela não vai deixar com que a cicatriz, ela fique uma cicatriz elevada. A gente consegue colocar a cicatriz rente à pele mesmo, rente a outro tecido, não fica aquele aspecto grosseiro. Então, ela é importante também para isso. A gente não costuma usar essa massagem antes da fase, da terceira fase, né, do processo de recuperação. A gente usa mais quando está no final para poder não deixar ela ficar tão com um aspecto tão feio assim. Pode passar, Alex. E aí a gente entra na eletroterapia. A eletroterapia, a gente utiliza diversos aparelhos. Nós temos corrente russa, outros tipos de aparelho, lasers de alta intensidade, de baixa intensidade, ultrassom, dentre outros. Só que existem aqueles que cientificamente eles têm um resultado melhor e mais rápido para aquele paciente. Então, ele não precisa ficar tanto tempo com a gente. Não sei se algum de vocês já fizeram sessões de fisioterapia. Eu citei 3, e eles são os mais conhecidos e os mais queridinhos dos fisioterapeutas. O TENS, ele faz auxilia no controle da dor. Ele tem uma eletroestimulação nele, umas ondas, é como se fosse pequenas formiguinhas, que a gente chama, que ele alivia aquela tensão da região através de processos que ele vai fugiu a palavra. Com essa sensação, ele consegue, como se fosse anular os baroreceptores, né, os receptores na pele da dor, e ele consegue deixar o paciente não sentir dor. Ele tem pouquíssimas contraindicações, como ele tem uma onda ligada na eletricidade, né, ele passa isso, a gente não pode usar somente em pacientes que tenha marca-passo. Então, a contraindicação dele é muito pouca, pode ser usada em quase todo mundo. Então, a gente usa muito, não tem efeito colateral, o paciente ele tem uma melhora realmente instantânea da dor. Logicamente que não dura por muito tempo, mas vamos colocar aí, ele fica 20 minutos com esse TENS, de 20 a 30 minutos com o TENS, e ele sente um alívio e uma melhora. Passou 12, 24 horas, alguns pacientes relatam que a dor ela não volta igual era antes por causa das outras intervenções de outras terapias que é feito associada, mas melhora. O TENS sozinho, ele não vai fazer nada de muito diferente, ele vai aliviar a dor, mas ter um tratamento assim, ser um tratamento, não, ele vai ser associado a outros tratamentos para poder ajudar esse paciente. E aí a gente... Pamela, Oi? perguntar,
Pode. Então, isso é usado nos hospitais ou é fora, na clínica? Esse método... Esse TENS, né? Existem Isso. hospitais que eles têm o TENS. Por exemplo, a Santa Casa, eu sei que eles têm na salinha deles de fisioterapia, eles têm esse aparelho lá. Mas a grande maioria utiliza esse TENS após sair do hospital, mas nas clínicas. 100% das clínicas de fisioterapia tem o TENS. Hospitais, um ou outro. Eu acredito que o João 23 também tenha. Entendi. Tá bom? O ultrassom, ele vai ter dois efeitos. A gente tem dois tipos, porque ele é usado tanto na parte superficial da pele quanto na parte mais profunda. Então, a gente tem o efeito térmico dele e o não térmico, e aí vai depender daquilo que você quer alcançar com aquele paciente. O térmico, ele vai causar um alívio da dor, porque aquele quentinho dele, né, aquele estímulozinho, ele dá aquela sensação, relaxa a musculatura, né? Ele vai ser usado na inflamação aguda ou crônica, para poder ajudar aquele processo de reparação. Ele vai inibir os espasmos musculares que alguns pacientes queimados eles têm, por causa da alteração sensitiva, alteração muscular do nervo motor ou do nervo sensitivo, e ele ainda vai aumentar a extensibilidade do colágeno. Então, ele vai ajudar que esse colágeno ele fique mais maleável, né? O efeito não térmico dele, ele causa um aumento da permeabilidade celular, então ele vai ajudar essa célula a ser mais permeável, ele vai acelerar a síntese de proteína e vai ajudar na passagem de cálcio, de íons de cálcio, através da membrana celular. Ele passa a ser um facilitador. Ele emite mesmo ondas ultrassônicas e essas ondas vão ajudar que ele seja um facilitador para tudo que a célula precisa, para fazer essa mudança. Então, ele vai acelerar o processo de reparação tecidual. A gente usa muito ele na fase inflamatória, porque ele vai acelerar. Logicamente que a gente não usa ele na lesão. Vamos supor que houve uma ferida, a gente vai passar ele ao redor dessa ferida para poder acelerar esse processo tecidual, essa reparação tecidual. Pode passar, Alex. Mas o mais utilizado de todos é o laser. O laser, ele é uma caneta e ele tem eles de baixa intensidade, de alta intensidade. O de baixa intensidade é o mais utilizado, porque ele o que ele emite, os joules que ele emitem, ele tem uma cor monocromática que nas pesquisas sugerem que ele tem uma melhor potência. E aí ele vai ajudar a cicatrização do paciente. E principalmente quando o paciente ele fez um enxerto ou um retalho que precisa dessa aceitação do corpo, ele vai facilitar isso, ele aumenta a vascularização, ele também alivia a dor ali e reduz o edema, aumenta a hiperemia nos processos anti-inflamatórios e ele previne a infecção, porque ele tem um efeito que ele não deixa a bactéria daquela região, né, igual o Alex disse sobre a bactéria, ele não vai permitir com que a bactéria ela se prolifere. Então, ele faz esse controle bactericida, ele ajuda a matar essas colônias para poder facilitar com que o organismo faça esse reparo. E além de que alguns pacientes, eles perdem, seja a mobilidade, né? Ele fica com uma paralisia ali, ou uma parestesia. A parestesia é uma diminuição da sensibilidade. Ele, com a sua potência, ele vai fazer com que haja um reparo naquele nervo motor ou sensitivo que foi lesado, para que o paciente ele consiga ter uma sensibilidade maior ou ter um movimento de novo daquele segmento. Isso vai depender muito
se foi uma lesão 100%, da quantidade, né, de porcentagem que foi lesado aquele nervo ou aquela região. Pode passar, Alex. Antes de falar da parte respiratória, eu não passei para os meninos, para as meninas, né? Mas existem hoje, em alguns lugares, não são todos os hospitais, eu sei que no João 23 tem uma preparação de pele de tilápia. Não sei se vocês já ouviram falar. A pele de tilápia, ela está sendo usada nesse tratamento de queimaduras e está tendo um ótimo resultado, deixando inclusive sequelas mínimas, assim, visualmente ou de movimentação nos pacientes. Eles fazem mesmo um preparo dessa pele e eles colocam sobre o paciente, sobre aquela lesão, naquela extensão da lesão, e o corpo do paciente, ele absorve as proteínas que tem ali, e isso faz com que haja uma regeneração mais rápido. Então, além da produção do corpo, que o corpo tem daquela proteína necessária, ainda tem absorção de uma outra pele. Sem falar que, por ser, né, a pele do peixe, da tilápia, por ser gelatinoso, por ter uma grande quantidade de água, essas coisas, ela deixa o tempo todo aquela região umidificada. E isso também favorece o paciente, favorece uma recuperação maior. Então, eles já começaram a fazer isso, diminui muito o tempo de reabilitação, diminui muito dor, diminui, assim, a cicatriz, então, nem se fala, e ficou um trabalho muito bacana. Vem de longe, não é todos os casos que eles estão colocando, mas eles colocam em casos, assim, de maior extensão mesmo do paciente. 77% desses pacientes de grandes queimados, eles vão ter uma lesão inalatória, devido ao, né, dano pulmonar, devido a essa inalação de componentes, né, de produtos de combustão, e aí isso aumenta em 20% o número de óbitos desses pacientes. Pode passar. Então, o paciente, ele vai apresentar sinais comuns, às vezes a gente não pede uma radiografia do pulmão, alguma coisa assim, mas ele vai apresentar alguns sintomas, né? Tosse, falta de ar, rouquidão, o ritmo respiratório modifica, e se não tratado, ele pode desenvolver complicações respiratórias graves, e aí ter, assim, um óbito, às vezes, não pela gravidade da lesão, mas sim por causa da inalação que teve e do cuidado que não teve prévio, né, um tratamento adequado para aquele paciente. Vou adiantar, porque senão acaba o tempo. Pode passar, Alex. E aí o fisioterapeuta, ele vai entrar com manobras, seja de reposicionamento do paciente, também no leito, para poder ventilar melhor esse pulmão, seja broncodilatadores, e em último caso, sim, entra com uma ventilação mecânica, uma intubação, aquilo que for melhor para poder diminuir o esforço respiratório daquele paciente e conseguir fazer um tratamento com aquele paciente. Então, não é só a parte física, né, a parte motora, tem que lembrar sempre da parte respiratória, que ela também fica bem comprometida nesses tipos de lesão. Pode passar? E é isso aí. Alex? É mania. Normalmente eu não desligo o áudio, aí quando tem que desligar, tem hora que a gente esquece. Quero te agradecer, doutora Pamela. Falar que foi muito importante sua participação. Escola Grau Técnico, Saúde e Vida, tá? Te agradece muito. O Instituto Alex Lopes também te agradece muito pela essa participação com a gente. Espero que a gente
faça mais intercâmbios, né, com as escolas, façam mais intercâmbios com os alunos e que você esteja presente aí, trazendo esse conhecimento, ok? Eu Foi que ótimo agradeço. a palestra. Pessoal, o link de chamada a gente mandou lá no chat, então peguem o link de chamada. Quem quiser, qual que é o seu Instagram, doutora Pamela? O meu Instagram é Pamela, Pamylla, Lina. Então, repete para a gente de novo, para quem quiser seguir lá a Pamela. Pamela Lina. Eu vou Pamela. deixar no chat para vocês. Isso, ela vai colocar lá no chat. Aí, quem quiser seguir ela, quem quiser me seguir também é alexlopes.enfe. Lá a gente divulga vários cursos, inclusive a gente está com um curso aberto, que é um curso curso livre de auxiliar administrativo, voltado para pessoas comuns, como que é administrar suas finanças. Então, nós, enfermagem, precisamos saber o básico, né? Que muitos de nós vamos ser empreendedores, então a gente está com esse curso aberto no Instagram, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, peguem lá o número no chat, peguem lá o número no folder, entre em contato comigo, porque vocês vão precisar ser microempreendedores. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma Não, coisa? bastante interessante. Gostaram da palestra? Gostei, muito Amamos. interessante, viu? Muito bom. Quando vai ser a próxima? Vai colocar no portal? Isso. Ou A próxima, você vai gente, a mandar gente vai conversar ainda com o pessoal lá do Grau, mas daqui um mês, mais ou menos, a gente faz uma segunda etapa com a continuação do conteúdo. Ok? Vou bater uma fotinha aqui da tela de participação para a gente colocar lá no Instagram quem participou. Aí. Meninos, vai cair o link então. Muito obrigado pela participação, tá? Pessoal aí de Pernambuco, Brasília, né? Minas, Rondônia, também vi. Então, todo mundo, muito obrigado, tá? E Obrigado. Obrigado. pode me chamar lá nas redes sociais que eu respondo, Obrigada. tá? Beleza. Boa noite. Pamela, Boa Boa noite. noite. um abraço Boa noite a todos. Boa noite.